sabinos começaram a ameaçá-los, obrigando os latinos a se unir, formando uma comunidade de várias aldeias sobre o Monte Paladino. Aí aqui, vou mostrar lá, vai estar mostrando para eles, né? Aí aqui está um mapa mostrando o lugar onde ficavam os latinos, porque a Roma, Roma fica localizada na Europa, na Península Itálica. Então, os latinos e os sabinos foram que moravam em Roma no começo. Antes de Roma, os moradores de lá eram os povos sabinos e latinos. Eles ficavam nessa região. E mais tarde, os etruscos vieram para cá para dar uma formação maior sobre Roma. A influência etrusca. Depois das aldeias latinas se unirem sobre o Monte Paladino, Roma recebeu os etruscos, povo dado ao comércio. Logo, eles foram se estabelecendo e se ligando às famílias ricas de Roma, seja por meio de casamentos ou por prestações de serviço. Roma, com a influência deste povo, cresceu bastante, e muitos de seus costumes se devem a eles, como, por exemplo, o hábito de vestir túnica, de interpretar a vontade divina por meio de observação das vísceras de animais, o culto a Júpiter e Minerva e etc. Vocês sabem o que é vísceras de animais? É as partes internas deles, né? As partes internas. Então, esse hábito deles de interpretar a vontade de Deus através dessas vísceras vieram dos gregos. E o culto a Júpiter e Minerva também, porque os romanos cultuavam vários deuses, então eles eram politeístas, a religião deles era essa. A cidade de Roma cresceu bastante depois dessa união, que era dos sabinos com os latinos e os etruscos, tanto cultural quanto comercialmente, e não é essa parte. Eles se uniram, foram os povos, a mesma coisa, que os etruscos chegaram lá e juntaram os sabinos e os latinos, né? Aí formaram Roma. Mas aí que parte mais? Eu vou saber falar. Você tem que falar agora, depois você vai saber falar. A cidade de Roma cresceu bastante depois dessa união. A união dos etruscos com os povos latinos e sabinos, é isso. Tanto cultural quanto comercialmente. Além disso, graças à influência dos etruscos, canais de drenagem foram construídos para secar os pântanos nas planícies. E a área onde ficava o fórum tornou-se o centro da cidade romana, onde passou a funcionar o comércio e as assembleias políticas. Assim, Roma fica parecida com a Fenícia e a Grécia, lugares por onde etruscos passaram antes de chegar em Roma. Então, como vocês já estudaram sobre a Grécia, como vocês já estudaram sobre a Grécia, a Fenícia, os etruscos passaram por lá também. Então, como ele viveu um pouco em cada um desses lugares, eles pegaram a cultura dos romanos, dos gregos, como fala? Gregos. Tá bom, não? Dos gregos e dos fenícios. Então, ele levou essa cultura para Roma também. Aqui está o Fórum Romano, que era onde gerava o comércio, a economia, política, tudo era nesse fórum. Antigamente, hoje ele está assim, em ruínas, mas antigamente lá era o centro de tudo. Toda a cultura, toda a formação foi lá. A organização social. A sociedade romana, antes mesmo da chegada dos etruscos, já era dividida em 3 grupos sociais: os patrícios, os plebeus e os clientes. E tinha os escravos também, que viviam abaixo dos clientes. Os patrícios eram os ricos, aqueles que tinham terras, a herança deles era maior. Eles tinham terras, eles tinham comércio, então a parte deles era de famílias mais ricas. Daí derivada a gíria patricinhos. Se um menino perguntar isso, eu quero enfiar o apagador na cabeça dele. Não, os patrícios veio disso não. Os patrícios era a classe social deles. Eram os patrícios, aí os plebeus, que era abaixo dos patrícios, que eram os comerciantes, os artesãos, os donos de terra não. Só os comerciantes e os artesãos, que eram pessoas mais pobres. E eles não tinham direito à política, então eles não votavam e não faziam nada. Eles eram submissos aos patrícios. E os clientes, que era o grupo que ficava entre os patrícios e os plebeus. Esses dependiam da proteção dos patrícios. Ele era abaixo dos plebeus, mas ele ficava entre meio os dois também. Porque eles eram protegidos dos patrícios. Quando os patrícios precisassem deles nas guerras, ou até no cultivo mesmo, nas suas terras, eram os clientes que ajudavam eles. Em forma de pagamento, eles pagavam com comida, com moradia.
E eles também não tinham poder político. Certo. Vale lembrar que os patrícios eram os únicos que podiam lutar nas guerras, no começo da civilização romana, e que os plebeus, ainda que ficassem ricos, não podiam de maneira alguma participar da política. Também vale lembrar que nessa época já existiam os escravos, só que num número muito pequeno. Aí aqui a pirâmide de classe. Então os patrícios, plebeus, os clientes e os escravos, sempre dividido nessa ordem. Essa hierarquia. A organização política. No começo da organização política de Roma, a forma de governo era a monarquia, que era regida por reis. Quem elegia o rei eram os patrícios, através do Senado. Por outro lado, o rei tinha limites em seu poder. Tudo o que ia fazer precisava da aprovação dos senadores. Então, os reis lá, eles não comandavam tudo. Então, certas coisas que ele tinha que fazer, tinha que passar pelo Senado. O Senado era formado por 45 pessoas mais idosas, que eram guerreiros de batalhas, e que não podiam mais atuar na guerra. Então, esses 45 pessoas que faziam parte do Senado. Então, se eles aprovassem, é quase igual que é hoje. Precisa da aprovação. O fim da dominação etrusca. A forma de governo monárquico durou até o final do século VI. Neste tempo, os últimos reis foram etruscos. Estes, querendo ocupar outras regiões, entraram em guerra contra os gauleses e os cartagineses. Se até então apenas os patrícios podiam guerrear, com essas duas guerras entraram em combate os plebeus, por falta de combatentes. Com isso, eles passaram a exigir uma maior participação política. E com arma nas mãos, formaram a Assembleia, que eram os comícios por cinturarias. Eu tenho que ver o que é isso. E substituindo as Assembleias da Curiata, que antes era comício Curiata, o nome da Assembleia dos Patrícios. Depois que os plebeus foram lutar por formas melhores de vida, eles formaram outros comícios, que eram os comícios por centuriais. Agora eu vou ter que precisar disso. Centuriais. Na guerra contra os gauleses e os cartagineses, o rei de Roma, que era etrusco, enfraqueceu. Os patrícios que acabaram se opondo aos etruscos decidiram expulsá-los, e eles foram expulsos em 509 a.C. A partir daí, acabou-se a monarquia, dando espaço para o surgimento da república. Então, a monarquia, os reis, o fim dos reis foram aí. Foi quando os plebeus lutaram contra os patrícios por melhores condições de vida que eles queriam, e eles acabaram formando um grande exército deles e derrubaram os reis. Então, a partir daí que criou a república. Pior que depois disso não vou falar, né? Aí, eu coloquei umas imagens aqui de algumas do Coliseu, que é um dos cenários mais antigos de Roma, que até hoje existe, que era onde os gladiadores lutavam. Hoje ele está meio acabadinho lá, está em ruínas, mas era lá que eram apresentados os combates. Vou perguntar também para eles se eles viram o filme do Gladiador, que lá o filme do Gladiador mostra como que era lá dentro. Eram os ladrões que eram jogados lá para fazer a alegria dos povos romanos, que aí eles lutavam contra animais, contra feras, contra até outros ladrões também. Aqui também está o mapa das conquistas de Júlio César, até onde ele conquistou, até a morte dele, foi essa parte em roxo que ele conquistou. E depois que ele faleceu, continuaram algumas conquistas, que foi a parte de laranjado, que tem a Ásia, parte do Oceano Atlântico, e a maior parte foi no Mar Mediterrâneo. Por final, como Roma ela tem duas formas de criação, tem duas histórias que é da criação dela. A parte mitológica, que foi por Rômulo e Remo. Alguém já ouviu falar de Rômulo e Remo? Aqueles foram criados pela loba. Então, Rômulo e Remo, eles eram filhos, eu vou precisar direito do nome do pai, acho que era Marte. Eles eram filhos de Marte e Vênus. Vênus era a deusa do amor e Marte da guerra. Aí, só que como o tio deles que tiveram, aí os pais deles, como morreram, o tio deles interessou, não queria que eles tomassem conta e jogou os dois num cesto, num rio. Aí eles foram encontrados por uma loba. Eu tenho que pegar o nome da loba também. No rio Tigre, né? Aí foi um pastor chamado Fausto que os encontraram. Ele seguiu as pegadas da loba e encontrou eles. E a partir daí eles começou a cuidar de Rômulo e Remo. Aí Rômulo e Remo já estava grandinho nessa época que encontraram eles. E
eles foram começar a conquistar os territórios de Roma. Por isso que Roma, muitas pessoas acham, na parte mitológica acham que Roma veio do Rômulo, porque ele matou o irmão dele, para eles entrarem em desacordo, e ele criou Roma por causa do nome dele, Roma. Então essa é a loba, aqui eles mamando nela, essa imagem é muito vista até hoje. E é a parte que eu expliquei para vocês, que é da parte histórica mesmo, que é a parte mais concreta, que foram os povos sabinos, latinos e etruscos que formaram Roma. Aí vai ver as partes de pergunta, você pode desligar já, porque eu vou passar o vídeo. É igual, eu não estou mostrando para vocês aqui. Lá